que necessitamos hoje de realizarmos uma total entrega nas mãos poderosas de Cristo, para que Ele realize esta obra de poder e transforme hoje o nosso coração. Por isso, mais uma vez, nesta noite, eu lhes faço a pergunta: você está hoje disposto a pagar o preço? Vamos abrir a Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. E eu quero ler com vocês a partir do verso de número 45. Mateus, capítulo 13, versículo de número 45. Amém? Amém? A Bíblia diz, verso 45. Novamente Jesus lhes contou uma parábola dizendo: portanto, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Verso 46. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo quanto possuías e a adquiriu. Curve mais uma vez sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor dos altos céus, mais uma vez, ó Deus, nesse momento, pedimos para que o Teu Santo Espírito se manifeste em nosso meio, ó Pai. Pedimos para que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra venha mais uma vez ser exaltada através de meus lábios, Senhor. O Senhor sabe que sou falho, sou miserável, sou um pecador. Mas eu me entrego em Tuas mãos para ser usado pela influência do Teu Santo Espírito nessa noite. Que o Senhor toque os corações e trabalhe, meu Pai, com cada pessoa aqui presente neste momento, ó Deus. Entregamos esse sermão e essa mensagem que será mais uma vez pregada em Tuas poderosas mãos, em um nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. O título da pregação na qual estarei neste momento ministrando a você se chama: Estás disposto a pagar o preço? Como nós lemos em Mateus capítulo 13, versículo 45, ali Jesus Cristo ele nos declara acerca de uma parábola. E a parábola na qual Jesus ali se refere é uma parábola de extrema importância para cada um de nós. Ali Jesus ele compara o reino dos céus a uma pérola de grande valor, a uma pérola de grande preço. Na verdade, se nós entendermos o contexto de Mateus capítulo 13, nós então entenderemos que ali Jesus Cristo está dando uma série de parábolas. Uma série de parábolas destinadas para uma grande multidão de pessoas que o estava assistindo. Na primeira parábola na qual Jesus conta, no Evangelho de Mateus capítulo 13, ali ele fala sobre a parábola do semeador. E ali ele conta a história de um homem que semeava e que, ao semear, suas sementes caíram no chão. E cresceu-se então inúmeros ramos diante do caminho. Na segunda parábola, Jesus, ele compara o reino dos céus como sendo semelhante a um homem que semeia boas sementes em seu campo. Na terceira parábola, Jesus agora compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, a um homem que semeia uma boa semente de mostarda. Na terceira parábola, Jesus então compara o reino dos céus a um fermento. E ele declara que esse fermento deve ser levado a sério em nossas vidas. Na terceira parábola, Jesus ele fala acerca da história de um homem que está à procura de um grande tesouro. E ele declara que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, aonde um homem vende tudo quanto possuis, compra este campo e vai atrás deste tesouro de grande valor. E agora na última parábola, Jesus ele fala acerca de uma pérola de grande valor. E ele declara que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a esta pérola de grande valor. Mas por que Jesus ele se refere a esta pérola como sendo de grande valor? Porque Jesus ele declara que há um grande valor para se conquistar e para se adquirir esta pérola.
Para que nós consigamos entender esse ponto, é necessário, em primeiro lugar, compreendermos a formação de uma pérola. Quando nós estudamos acerca da formação de uma pérola, entendemos que, em primeiro lugar, a formação da pérola dentro da ostra é um processo de defesa natural. Quando um corpo estranho, como um grão de areia, ou um parasita ou uma partícula pequena, entra na concha da ostra, o molúsculo reage para se proteger, para evitar danos e irritação. Ele então começa a cobrir esse invasor com comandos de substância, chamada de medra-pérola, que é composta principalmente de carbonato de cálcio. Essas camadas vão se acumulando dentro da concha ao longo do tempo, formando uma esfera que depois de meses ou até anos se transforma em uma valiosa pérola. Esse é um processo demorado, de extrema violência e principalmente de extremo esforço. É um processo que exige tempo para que a pérola seja formada dentro da concha. Em outras palavras, para que uma pérola seja formada, é necessário um alto preço a ser pago. É necessário um esforço a ser feito para que então uma pérola de precioso valor seja formada dentro da concha. No período dos dias de Jesus, aonde ele estava contando esta parábola, as pérolas mais valiosas podiam geralmente ser encontradas no Oceano Índico, em lugares isolados e distantes da onde Jesus estava contando esta parábola, ali nos mostrando que para que alguém naquela época fosse atrás e adquirisse uma pérola de grande valor, teria que correr muitos e muitos quilômetros para encontrá-la, demonstrando assim que era necessário que o homem tivesse esforço para ir atrás dessa pérola de grande preço. Em outras palavras, caros irmãos, para que esta pérola seja adquirida, é necessário um grande preço a ser pago. É necessário uma grande obra a ser feita, para que a pérola de grande valor seja então formada no íntimo de nossos corações. Nós cremos veementemente que esta pérola representa a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, amém? Esta é a pérola de grande preço. Ele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para que Cristo Jesus seja formado no íntimo de nossos corações, para que Cristo Jesus seja formado em nossas vidas, é necessário um grande preço a ser pago. E a pergunta na qual eu faço a cada pessoa aqui nesta noite: você está disposto a pagar o preço? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos contemplar algumas pessoas que não estiveram dispostas a pagar o alto preço para que a pérola de grande valor, Cristo Jesus, fosse então formada em seus corações. Essas pessoas tiveram terríveis consequências. E eu gostaria de citá-las para cada um dos irmãos agora, neste momento. O primeiro indivíduo que achou que o preço era demasiadamente grande para que a pérola de grande valor fosse formada em seu coração, é citado para nós no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19. Vamos abrir mais uma vez a Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de número 16. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Amém? Amém? A Bíblia diz: eis que vindo alguém adiante de Cristo, disse-lhe: bom mestre, o que devo eu fazer para obter a vida eterna? Verso 17. Disse Jesus àquele jovem: por que tu me chamas de bom? Não há nenhum homem bom sequer senão Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Verso 18. Então disse-lhes: quais, Senhor? Quais mandamentos? E Jesus o declarou: não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Honras o teu pai e tua mãe, amas o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20. Porém disse aquele jovem: tudo isso tenho eu guardado desde minha mocidade. Porém o que me falta ainda para alcançar a perfeição? Disse-lhe Jesus:
Se queres ser perfeito, vai e vende tudo quanto possuis, e dê aos pobres, e terás um tesouro em meu reino, e depois tu me seguirás. Mas o homem jovem, ouvindo estas palavras, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Quando nós estudamos essa história do jovem rico, é interessante entendermos e compreendermos que aqui o jovem rico, ele vai em direção a Jesus para buscar uma necessidade na qual faltava em sua vida, um preenchimento do vazio que havia em seu coração. E ele então pergunta ao Senhor: Jesus, o que tenho eu que fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus declara que ele deveria guardar os mandamentos, ele diz: isso eu já tenho feito desde minha mocidade. Mas o que então Jesus declara a ele? Sim, tu falaste bem, tu tem guardado os mandamentos desde tua mocidade. Então agora vai e vende tudo quanto você possui, dê aos pobres, para que então você me siga. Mas o jovem rico achava que o preço era demasiadamente grande, na qual Jesus o havia pedido. Ele não estava disposto a pagar o grande preço no qual Jesus o havia pedido. O amor ao dinheiro, aos prazeres deste mundo, fizeram com que ele não adquirisse e não corresse atrás da pérola de grande preço, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Achou ele demasiadamente grande o preço no qual Jesus lhe pediu que fosse pago. Por isso o jovem rico não obteve em seu coração a pérola de grande valor. Segundo o livro Desejado de Todas as Nações, ele declara para nós que, passado poucos anos, após o jovem rico ter esse encontro com Jesus, ele veio a perder todas as suas posses. Ele veio a perder todos os seus bens. E de acordo com a serva de Deus, ele foi encontrado no cerco de Jerusalém, como um morador de rua, comendo fezes de pomba. Essa foi a consequência dele ter se recusado a pagar o valor da pérola que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo indivíduo citado na Bíblia, que assim como o jovem rico rejeitou a pérola de grande preço, rejeitou pagar o demasiado preço para que Cristo Jesus fosse formado em seu coração, é citado para nós 2 capítulos após esse no qual lemos. Vamos então abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 26, e nós leremos o versículo de número 14. Mateus capítulo 26, versículo de número 14. Amém? Amém? Amém. Mateus capítulo 26, verso 14 nos diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até um dos principais sacerdotes e lhes perguntou: o que me dareis, e em troca lhe entregareis o meu mestre? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento buscou ele oportunidades para trair o Filho do Homem. Nesse trecho bíblico nos mostra como Judas preferiu o ganho material do que a fidelidade ao seu mestre Jesus Cristo. Ao escolher as 30 moedas de prata, em vez de se manter leal a Cristo, Judas demonstrou que não estava disposto a abrir mão de seus interesses pessoais pelo grande preço que era a pérola, que era o Filho do Homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Estava ele amando mais o bem material do que a fidelidade a Cristo Jesus. Judas, assim como o jovem rico, não estava disposto a pagar o grande preço da pérola que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim como o jovem rico, nós conhecemos bem a história. Judas teve um terrível final. Judas tirou sua própria vida. Mas o livro Desejado de Todas as Nações se aprofunda ainda mais dentro dessa história. E segundo a serva de Deus, quando Judas retira a sua própria vida, passado pouco tempo, o seu corpo cai sobre o solo empoeirado. Suas vísceras então saem para fora do seu corpo. E os cães então vão o devorá-lo. Esse foi o fim de Judas. Foi devorado pelos próprios cães. E o terceiro indivíduo,
E assim como Judas e assim como o jovem rico, teve um trágico final, por rejeitar pagar o grande preço que é Cristo Jesus. Ele vai estar citado no capítulo 27. Vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia. Vire a página da tua Bíblia. Mateus 27, verso 24. Amém? Amém. A Bíblia diz: vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um grande tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente ao sangue desta pessoa justa. Vede-vos. Verso 25. Então, respondendo toda a nação, lhes declarou: o seu sangue, que o sangue deste justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás e, tendo açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Aqui nós vemos a história de um outro indivíduo que tinha medo de perder o seu cargo político, que tinha medo de perder suas posses e sua moral entre o povo. Ele preferiu então lavar as suas mãos do que soltar o Filho do Altíssimo. De acordo com a profecia do livro Desejado de Todas as Nações, ali nos declara que as palavras de Cristo tocaram profundamente o coração de Pôncio Pilatos. Cristo havia tocado no íntimo de seu coração. Um dia atrás, Pôncio Pilatos havia recebido um sonho de sua esposa Cláudia. Ela teve uma revelação contemplando todos os eventos que precederiam a volta do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Pôncio Pilatos teve toda a oportunidade confiada e concedida pelo próprio Deus de se arrepender de seus maus atos e de se entregar de todo o coração nas mãos de Cristo. Sabia ele no íntimo de seu coração que Jesus Cristo era inocente das acusações na qual os condenavam o povo judeu. Mas Pôncio Pilatos pegou uma água, lavou suas mãos e declarou: não sou eu culpado do sangue desse justo. Ele não estava disposto a pagar o preço para libertar o Filho de Deus. Sabia ele que se libertasse o Filho de Deus, seria demitido de seu cargo e perderia sua moral entre o povo. E pelo medo de perder o seu cargo político, Pôncio Pilatos rejeitou a pérola de grande valor. Sabe qual foi o fim de Pôncio Pilatos? Segundo um grande historiador chamado John Fox, em seu livro intitulado como O Livro dos Mártires, ali no primeiro capítulo, ele nos declara que, passado poucos anos após a morte de Jesus, os conflitos na Judéia se intensificaram, superabundaram, ao ponto de Pôncio Pilatos ser então demitido de seu cargo. E como se isso já não bastasse, a sua esposa Cláudia pede então o divórcio e, juntamente com seus filhos, se muda para Roma. Pôncio Pilatos, agora sem o seu cargo, sem a sua moral ante o povo, ele vai até uma cidade vizinha e nessa cidade vizinha, Pôncio Pilatos retira a sua própria vida. Vocês perceberam como esses três casos, desses três indivíduos, são bem parecidos? Ambos rejeitaram a pérola de grande valor. Ambos compreendiam que o preço era demasiadamente grande a ser pago para que a pérola de grande preço fosse formada em seus corações. E ambos tiveram terríveis e trágicos fins. Todos aqueles que rejeitam pagar o preço da pérola que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, terão terríveis e trágicos fins, assim como Pôncio Pilatos, assim como Judas e assim como o jovem rico. Todos aqueles que negam procurar com todo o seu coração e com todas as armas que têm à sua disposição buscar a Cristo, estes terão terríveis e trágicos fins. Por isso, mais uma vez, nesta noite, eu lhes faço a pergunta: você está hoje disposto a pagar o preço? Quando nós aplicamos o que vos tenho dito para os nossos dias, nós podemos ver algumas pessoas de nossa geração que estiveram dispostas a pagarem o preço. Que estiveram dispostas a, se possível forem, morrerem pela causa na qual defendiam. Um desses grandes homens
no qual é elogiado pelos grandes historiadores e especialistas da área, chamado de Martin Luther King Jr., conhecido mundialmente por lutar veementemente com tudo que ele podia, pelos direitos igualitários entre homens brancos e homens negros. Martin Luther King Jr. é conhecido como um dos maiores oradores que já pisaram nessa terra. E ele declarou por certa vez, abro aspas, se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não encontrou a razão de se viver. Martin Luther King lutou durante toda a sua vida pela causa na qual acreditava, na qual pregava, na qual ensinava. Mas sabe qual foi o fim de Martin Luther King Jr.? No dia 4 de abril de 1968, após voltar de uma palestra, Martin Luther King Jr. foi assassinado com um tiro na sacada de um hotel na cidade de Memphis, nos Estados Unidos da América. De fato, a frase dele se cumpriu. Esteja você hoje disposto a lutar e, se possível, até morrer pela causa na qual acredita. Ele morreu pelaquilo que ele acreditava. Ele estava disposto a pagar o preço daquilo que ele ensinava. Quando nós vamos para o primeiro século e nós estudamos a historiologia cristã, nós também podemos ver alguns grandes servos de Deus que estiveram dispostos a pagar o preço da pérola que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. No ano 63 depois de Cristo, o imperador Nero, o imperador de Roma, manda que toda a cidade seja queimada. E ele então decide colocar a culpa desse incêndio nas costas dos cristãos. Acontece então uma grande carnificina por parte do imperador Nero. Milhares de cristãos são condenados à morte, são lançados nos coliseus romanos, são devorados pelas feras. Mas quando você estuda a história destes homens que morriam pela causa do evangelho, tu então percebes que eles estavam dispostos a, se possível for, pagar o preço para que Cristo Jesus fosse exaltado em sua geração. Uma das histórias de um dos homens que mais me inspiram, que mais tocam o meu coração, o nome dele se chama Inácio de Antioquia, que viveu no período do imperador Nero. Inácio de Antioquia era um discípulo de João, um fervoroso servo de Deus, um grande expositor das Escrituras. Inácio de Antioquia foi condenado à morte para ser devorado pelas feras. Enquanto Inácio de Antioquia entrava no Coliseu Romano, aonde ele ali iria morrer pela causa de Cristo, havia um grupo de cristãos que estavam orando por ele ao lado. Ele então se aproximou desses cristãos, um pouco antes de sua morte, e lhes disse, não orem por mim. Eles então perguntaram, Inácio, por que você está nos pedindo para que não oremos por você? Você vai passar por um momento terrível. As feras irão devorá-lo. Então Inácio de Antioquia lhes disse, não orem por mim, porque hoje terei eu a grande oportunidade de ver o meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo sendo exaltado para todas as pessoas que estarão nesse coliseu. Hoje serei eu despedaçado pelos dentes das feras, para que seja encontrado em mim pão puro, trigo puro em meu coração. Hoje a pérola de grande preço será formada no íntimo de meu coração. Amém. Enquanto Inácio de Antioquia entrava no Coliseu com o rosto alegre, morreu ele em paz para com Deus. Amém. Quando nós estudamos o período da Reforma Protestante, onde se desencadeou uma grande perseguição para aqueles que protestavam contra as indulgências e contra as falsas doutrinas que eram apresentadas em seus dias, nós também percebemos uma grande perseguição. Naquele período, o simples ato de ler a Bíblia, o simples ato de estudar a Bíblia, como nós estamos estudando nessa noite, o simples ato de orar em secreto já era um ato digno de morte. Geralmente as mulheres eram enterradas vivas e os homens eram mortos às espadas, queimados, estrangulados, torturados. Essas eram as mortes cruéis e terríveis que haviam naquela época. Mas quando tu estudas a história daqueles homens, irmãos, homens que estavam dispostos a pagarem o preço que necessário fosse para que Cristo Jesus fosse exaltado em sua geração.
Eu estava lendo recentemente o livro de John Fox, inclusive eu indico para todos os irmãos aqui presentes nessa noite. Um livro extraordinário. E ali ele conta a história de um grande herói da fé chamado Jerônimo de Savonarola. Jerônimo de Savonarola foi condenado pela Inquisição a ser queimado vivo. Enquanto os carrascos preparavam o local onde ele seria queimado vivo, Jerônimo de Savonarola, sabe como ele estava? Ele estava tão feliz, cantando hinos de louvor a Deus. Os carrascos, então, não entenderam essa felicidade de Jerônimo de Savonarola. Eles, então, chegaram diante dele e perguntaram: olha, daqui a alguns minutos você vai ser queimado vivo. Como você pode estar rindo e cantando? Por que tamanha felicidade? Jerônimo de Savonarola olhou para eles e disse: hoje terei eu a grande oportunidade e o grande privilégio me concedida pelo próprio Cristo Jesus, de exaltar o seu nome para toda esta vasta multidão que veio assistir à minha execução. Hoje pagarei eu o alto preço para que a pérola de grande valor seja formada no íntimo do meu interior. Enquanto Jerônimo de Savonarola era queimado vivo naquela tarde, a grande multidão de pessoas que o assistia, segundo a história, se ajoelharam e renderam louvores, engrandecendo o nome de Deus. Sabe, irmãos, aqueles homens estiveram dispostos a pagarem o preço para terem no íntimo de seus corações a formação da pérola de grande valor que é Cristo Jesus. Se nos fosse hoje pedida, talvez a nossa própria vida, será que hoje estaríamos dispostos a pagarmos esse preço? Será que hoje eu e você estamos dispostos a pagarmos o preço da pérola que é Cristo Jesus? Sejamos francos, irmãos. Nós não estamos dispostos a pagar o preço. Na verdade, não é porque nós não estejamos dispostos, não. É porque nós não estamos preparados para pagarmos esse preço. Nós não amamos verdadeiramente, com todo o coração, a Jesus Cristo. E precisamos reconhecer isso hoje, nessa noite. Precisamos reconhecer hoje, nessa noite, cada um de nós aqui presentes, inclusive eu, no qual estou ministrando para vocês este sermão, que necessitamos desesperadamente da habitação de Cristo Jesus em nosso coração. Que necessitamos hoje de realizarmos uma total entrega nas mãos poderosas de Cristo, para que Ele realize esta obra de poder e transforme hoje o nosso coração. A única maneira pela qual eu e você estaremos verdadeiramente preparados para pagarmos esse preço, e se possível até darmos nossa vida por amor à causa do Evangelho, é se passarmos hoje por essa mudança na qual somente Cristo pode realizar em nossos corações. Somente Jesus Cristo pode hoje mudar sua vida. Não poderia vos dizer outra coisa nessa noite. Somente Jesus Cristo é capaz de mudar a vida do homem. Há um vazio em nosso coração, como dizia um grande teólogo do século passado, um vazio do tamanho de Deus, que somente Cristo pode preencher esse vazio que há em nossas vidas. Precisamos hoje sermos transformados pelo poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Esse foi o Evangelho que foi anunciado pelos profetas, que foi encarnizado pela pessoa de Jesus Cristo e pregado pelos seus apóstolos. Este é o Evangelho no qual Paulo se refere em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Esse é o Evangelho que pode hoje mudar seu coração. E sabe qual é a nossa parte? A nossa parte é permitirmos que esse Evangelho atue em nossas vidas. Permitirmos a habitação total de Cristo em nossos corações. Irmãos, nós necessitamos desesperadamente da pessoa de Cristo em nossa vida. Nós vimos agora há pouco, Luiz pregou uma mensagem, e ele declarou que nós precisamos contemplar a Cristo. Nós necessitamos contemplar a Cristo, sim ou não, irmãos? Necessitamos.
A única maneira de sermos transformados é colocando Cristo como sendo a principal contemplação de nossos olhos todos os dias. Cristo precisa ser o centro de nossos corações. Sabe, irmãos, eu tenho lido muito livro Desejado de Todas as Nações. E quando eu leio um capítulo daquele livro, e quando eu pego a Bíblia, leio o Evangelho de Mateus ou o Evangelho de Lucas, estudo as histórias de Jesus, o que Jesus realizou quando estava nessa terra, eu percebo que Ele é poderoso para mudar o meu coração. Quantos leprosos chegavam diante dele e diziam: Senhor, se tão somente quiseres, podes me purificar. E naquele exato momento, pelo poder da palavra que havia em seus lábios, Cristo declarava: sejas purificado. Quantos cegos que chegaram diante de Jesus dizendo: ó Senhor, nos liberte dessa cegueira, nos cure dessa prisão. E Jesus os curava e os libertava. Quantos possuídos por demônios eram libertos? Quantos mortos foram ressuscitados? O número é exacerbadamente grande de ser contado. Por isso lhes digo hoje, nessa noite, que assim como aqueles homens, aqueles leprosos, aqueles cegos, hoje eu e você precisamos nos aproximar de Cristo com o coração aberto, acreditando que Jesus é poderoso para mudar o íntimo de nossos corações e de nossas vidas nessa noite. Amém. Hoje é o dia em que Cristo abre os seus braços e declara para cada um aqui presente, para que se cheguem até diante dele e com um coração fervoroso, com um sorriso no rosto, declare: Senhor Deus, transforme a minha vida, mude o meu coração e transforme completamente a minha família. Amém. Ele aceitará hoje a oração de todos aqueles que estão necessitados dessa mudança em seus corações. O Senhor Jesus fez essa obra na minha vida. Eu me acheguei diante dele com um coração triste, desesperado, amargurado. Essa era a vida que eu levava no passado. Me cheguei diante de Jesus, me ajoelhei e disse: ó Senhor, eu não vejo outra possibilidade de ser transformado, a não ser que o Senhor habite em meu coração, mude a minha vida e renove o meu interior. Jesus Cristo transformou meu coração. Ele perdoou os meus pecados. E além de perdoar os meus pecados, Ele tem me ajudado a cada dia a crescer a sua imagem e a sua estatura. Amém. Por isso hoje Jesus, nessa noite, Ele lhe diz e lhe pergunta: você está hoje disposto a pagar o preço? A serva de Deus, ela teve uma visão relacionada aos 1000 anos. Entre a multidão de ímpios, que será então julgada e condenada e executada. Entre aquela multidão de ímpios, ela contempla Judas Iscariotes, Pôncio Pilatos e o jovem rico. Ela olha para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos acorda no final dos 1000 anos. Segundo ela, ele está com as mãos cheias de sangue. Peraí, por que Pôncio Pilatos está com as mãos cheias de sangue? Vocês se lembram do que nós havíamos estudado agora há pouco? Quando Jesus Cristo estava sendo julgado, o que Pôncio Pilatos fez? Lavou suas mãos, dizendo: não sou eu, não faço eu parte do sangue desse justo. Agora ele acorda no final dos 1000 anos, com as mãos cheias de sangue, mostrando para mim e para você que sim, Pôncio Pilatos foi condenado também pela morte do Filho de Deus. Ele olhará para a grande multidão de salvos dentro da cidade celestial. E Pôncio Pilatos, quando contemplar o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, ele então dirá: poderia eu estar dentro daquela multidão se tivesse permanecido fiel àquilo que estava brilhando em meu coração. Porém, não estava eu disposto a pagar o preço da pérola de grande valor. As mãos de Pilatos estarão cheias de sangue e elas nunca ficarão limpas, nunca ficarão limpas. Ali ela vê o jovem rico, que morreu no cerco de Jerusalém no ano 70, comendo fezes de pomba. Que morte cruel, que morte horrível aquele homem teve. Perdeu todas as suas economias, perdeu todos os seus bens. Virou um morador de rua e morreu queimado vivo no cerco de Jerusalém. O jovem rico acorda no final dos 1000 anos.
ele contempla o Cordeiro de Deus, a pérola de grande valor. O jovem rico irá chorar em alta voz, mas será tarde demais, porque ele não estava disposto a pagar o preço da pérola de grande valor que é Cristo Jesus. Ela então contempla Judas. Você lembra da morte trágica que Judas teve? Quando ele se enforca, ele cai ao chão, seu estômago se abre e as suas vísceras caem ao lado, uma morte terrível. É devorado pelos cães. Judas acorda no final dos 1000 anos, com essa mesma disposição e com essa mesma aparência na qual morreu. Porque para aqueles que não sabem, os ímpios não vão acordar transformados como salvos, não. Se você morreu sem um braço, vai acordar sem um braço. Se você morreu sem uma perna, vai acordar sem uma perna. Não vai haver transformação para os ímpios. Ele vai acordar da mesma forma na qual ele morreu. Ele verá um demônio em sua sepultura. A primeira coisa que Judas verá, dizendo, nós o ressuscitamos. Vamos então atacar a cidade celestial. Misericórdia. Ele olhará para dentro da cidade santa e verá os 12 apóstolos de Cristo, com vestes resplandecentes e com coroas que brilham mais do que o sol ao meio-dia. Porém, os olhos de Judas vão focar em um apóstolo em especial, que ficou em seu lugar após o seu suicídio. Matias assumiu o lugar de Judas. Quando Judas olhar para a coroa de Matias, ele então pensará, essa coroa poderia ter sido minha, se tivesse eu disposto a pagar o preço da pérola de grande valor, que é Cristo Jesus. Judas não estava disposto a pagar o preço. Aquela coroa que poderia ter sido dele, passou para outra pessoa. Chorará em alta voz, mas será tarde demais, porque ele não estava disposto a pagar o preço. Mateus, qual é o preço a ser pago? Qual é o valor que eu tenho que depositar para que a pérola de grande valor, Cristo Jesus, seja então formada no íntimo de meu coração? Qual é o valor desta pérola? Qual é o preço que eu tenho que pagar nessa noite? Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus. E vamos voltar para o texto que lemos no início desta pregação. Mateus capítulo 13. E nós leremos o versículo de número 45 e 46, novamente. E você vai perceber ali que Jesus, ele vai estipular o valor e o preço no qual deve ser pago para que esta pérola seja formada no coração dos seres humanos. Vamos ver juntos qual é o preço desta pérola. Mateus capítulo 13, versículo 45. A Bíblia nos diz assim. Amém? A Bíblia diz... Novamente disse-lhes Jesus, portanto, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Versículo 46. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração nesse momento. Ele vendeu tudo quanto tinha e adquiriu a pérola. Irmão, segundo o que lemos aqui, nesses dois trechos bíblicos, qual é o valor dessa pérola? Mais uma vez eu vou lhes perguntar, eu quero que você responda agora com o teu coração. Qual é o valor dessa pérola? Esse é o valor da pérola de grande preço. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que adquirimos, esse é o valor da pérola de grande preço que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero lhes dizer hoje, essa noite, em nome de Jesus, e quero que estas palavras na qual lhes direi fiquem gravadas em teu coração. Seguir a Cristo lhe custará tudo. Seguir a Cristo lhe custará tudo quanto possuis e tudo quanto adquiristes. Esse é o valor da pérola de grande preço que é Jesus Cristo. Tudo, tudo, irmãos, tudo. Você está disposto a entregar tudo nas mãos de Deus essa noite? Essa é a pergunta. Esse é o valor da pérola.
É abrir completamente o seu coração para Ele e permitires você que Jesus Cristo realize esta obra de poder, de transformar completamente o teu coração, de dar uma nova vida, de lhe purificar e de transformar completamente. Porque, irmãos, Cristo Jesus está disposto a fazer hoje esta obra em nosso coração e em nossa vida. A nossa parte é abrir o nosso coração em suas mãos. Entregarmos tudo o que temos a Ele hoje. Você está disposto a entregar tudo a Deus? Você vai entregar toda a sua vida diante dEle essa noite. Não é só uma área, irmãos. Em nome de Jesus. Deus, Ele não aceita um coração dividido. Satanás aceita um coração dividido. Você pode hoje estar aqui nessa igreja, dando amém, glórias a Deus. E amanhã você está numa balada, ou um encontro social com bebedeiras. Satanás aceita, ele fica feliz quando ele vê isso. Mas Cristo não aceita um coração dividido. Ele não quer só um lado do seu coração, não. Ele quer tudo. Ele quer preencher completamente a sua vida. Ele quer tudo. Todo o seu coração. E hoje você deve entregar todo o seu coração em suas mãos. Foi por esta razão que aqueles mártires deram suas vidas. Porque eles estavam dispostos a entregar tudo a Deus. Para eles não importavam os bens que eles haviam adquirido. Para eles não importava os bens materiais ou o dinheiro, não. Porque eles haviam entregado tudo a Cristo. Eles haviam aprendido a desprezar os prazeres deste mundo e a viver por toda a palavra que procedia da boca de Deus. Por isso eles estavam dispostos a dar suas vidas pela causa do Evangelho. Eles morriam com um sorriso no rosto e se consideravam dignos de ver o nome de Cristo sendo exaltado e sendo glorificado a todas as pessoas que estavam em sua volta. Esse era o sentimento daqueles homens. Morriam felizes e com a esperança de serem ressuscitados no último dia, quando Cristo Jesus retornar a esse mundo. Amém. É isso que Cristo quer fazer hoje em nossa vida, irmãos. É só abrirmos o nosso coração e permitirmos, por meio da fé, que realize Ele essa obra em nosso coração. Cristo, Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Ele tem o poder de mudar e transformar os nossos corações. Cristo poderia ter escolhido, meus irmãos, qualquer outra geração para concluir esta obra de poder. Ele poderia ter escolhido aquela geração dos mártires do primeiro século, que ofereceram tudo a Deus, ofereceram suas vidas, morriam pela causa do Evangelho. Eram homens fiéis, zelosos na obra de Deus. Cristo poderia ter escolhido a geração dos reformadores. Havia um homem mais fiéis do que ele, citado na história. Homens que morriam cantando quando eram queimados vivos. Que isso? Como alguém pode morrer cantando hinos de louvor a Deus, enquanto é queimado vivo? Claro que aquilo é uma obra sobrenatural. Cristo poderia ter escolhido a geração dos nossos pioneiros, que venderam todas as suas posses, venderam tudo quanto possuíam nesta terra, aplicaram na obra de Deus, acreditando veementemente que Jesus Cristo retornaria em 22 de outubro de 1844. Porém, Cristo, contrariando a toda a ideia humana de qual é a geração ideal e perfeita para concluir a sua obra, Deus, Ele olha para a última geração. Ele olha para a geração mais fraca que já pisou nessa terra. A geração mais débil mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Ele olha para mim e para a tua geração. E Ele diz, essa é a geração que eu escolho para fazer uma obra na qual nunca houve antes na história desse mundo. Essa é a geração na qual eu escolho para fazer com que a minha glória e o meu nome seja exaltado por toda a terra. Amém. Jesus escolheu a geração mais fraca que já pisou nessa terra para se transformar na mais forte que já pisou nesse mundo. Ele tem esse poder. Ele escolhe os mais fracos para serem transformados nos mais fortes. Ele escolheu a minha geração, a mais fraca, a mais débil que já pisou nessa terra, para ser a mais forte que já pisou nesse mundo. E demonstrar a todas as outras gerações que vieram antes dela, que sim,
se tivessem eles se entregado de todo o coração nas mãos de Cristo, a mesma obra poderia ter sido feita em suas vidas. Não é por isso que não haverá desculpa no final dos 1000 anos. Não haverá desculpa. Deus, Ele pode mudar a geração mais fraca. Ele poderia também ter mudado a minha vida, se eu me entregasse a Ele. Jesus nos escolheu hoje, nessa noite, não pela nossa capacidade, ou pela nossa intelectualidade, não. Ele nos escolheu nessa noite, porque Ele se garante, irmãos. Ele se garante. Cristo se garante hoje em sua vida. Sua parte é apenas se entregar de todo o seu coração em suas poderosas mãos. E permitires você que realize Ele, esta obra em seu coração. Eu quero concluir a minha mensagem contando a vocês um breve testemunho no qual tive eu o privilégio de ouvir algum tempo atrás. Eu fui convidado para fazer uma meia semana jovem, e ali no primeiro dia no qual eu realizava aquela semana jovem, após a pregação, uma irmã me chamou no canto e disse: olha, eu quero contar algo para você. E o que eu vou contar para você é muito importante, então quero que você preste muita atenção. Aquele testemunho, irmãos, ficou marcado em meu coração. Aquela irmã disse assim: olha, eu tenho um irmão que é jogador de futebol. Ele era um grande pregador do Evangelho, um grande expositor das Escrituras. Porém, aos 15 anos de idade, ele se afastou dos caminhos de Deus por conta das más amizades na qual o influenciaram. E ele então era muito habilidoso em futebol e logo se tornou um grande jogador. Muito famoso, logo foi contratado por um time na Europa. Durante 17 anos, ele ficou afastado dos caminhos de Deus. 17 anos longe de Cristo, longe da presença e da igreja de Cristo, que é a igreja adventista do sétimo dia. Após esses 17 anos, quando ele então já estava se aposentando, ele começou a sentir um grande mal-estar em sua vida. Ele foi então aos médicos, e ao ir aos médicos, ele foi detectado com câncer em fase terminal. E de acordo com os doutores e especialistas, ele possuía apenas 6 meses de vida. Irmãos, se vocês tivessem apenas 6 meses de vida, o que vocês fariam hoje nessa noite? Ele teve essa notícia trágica, que só tinha apenas 6 meses de vida. Ele então volta para casa triste, em lágrimas, desesperado, se senta no seu sofá, pega o seu celular e começa então a ligar para os seus amigos. Quando ele declara aos seus amigos, entre aspas, que ele estava com câncer em fase terminal e que ele só tinha apenas 6 meses de vida, os seus amigos então, cada um por um, de acordo com ela, desligam o telefone, mostrando então que não eram amigos, mas eram amigos de fachada. Ele então agora sozinho, sem amigos, sem nada, com apenas 6 meses de vida. Ele se lembra dos ensinamentos que recebeu de sua mãe. Ele se lembra da igreja, onde ele ministrava e pregava a palavra de Deus. Ele se lembra dos momentos felizes que ele teve dentro da igreja de Cristo. E nos momentos finais de sua vida, ele se lembra de sua amada mãe. Durante esses 17 anos que ele ficou afastado de Deus, acredite você ou não, ele não mandou um único oi para sua mãe. Misericórdia. O dinheiro cegou tanto os olhos daquele homem que nenhum oi foi capaz ele de mandar para sua própria mãe. Decide ele então, naqueles poucos meses na qual ele ainda tinha, de visitar a sua mãe e pedir perdão para ela. Ele pega um avião e vai em direção ao Amazonas, onde a sua mãe morava. Sua mãe morava em uma casa muito simples e muito humilde, numa casa de barro, porta de madeira, aquelas casas bem antigas, né? Bem simples. Ele então se aproxima da casa, bate na porta. Ao bater na porta, sua mãe a abre. E ele diz: minha mãe, eu voltei para a senhora. A sua mãe então olha para o seu amado filho, faz um sorriso em seu rosto e diz: meu filho, durante 17 anos eu tenho orado para que Deus o trouxesse novamente até mim. Eu não deixei de orar por você, meu filho, nem um único dia que fosse, para que o Senhor Jesus tocasse em seu coração e trouxesse você novamente até essa casa. Ela abriu seus braços e declarou: me abrace, meu filho, me abrace. Eles se abraçaram naquele momento. Ela chorando, seu filho também. Eles então entraram para dentro da casa. Uma casa muito simples, aquelas televisões de tubo bem antigas, móveis de madeira bem usados, paredes de barro,
sofás bem usados, bem velhos, rasgados. Ela se senta em uma parte do sofá, seu filho se senta na outra. E eles então começam a conversar. E ele diz: minha amada mãe, durante esses 17 anos que fiquei afastado de Deus, eu entrei em inúmeros prazeres desta vida. Mãe, eu acabei me tornando viciado em álcool, em bebidas, prostituição, drogas, festas, lascívias. Tudo que é tipo de desejos que vinham em meu coração eu realizava, mãe. Mas, mãe, infelizmente eu acabei pagando o preço dos meus maus atos. Recentemente eu comecei a sentir um grande mal-estar. Eu fui para os médicos e, de acordo com os doutores, ao me detectarem, disseram para mim que eu estou com câncer em fase terminal e que eu só possuo 6 meses de vida. Eu tenho refletido, sabe, mãe, nesses últimos dias. Eu me lembrei da igreja, me lembrei do privilégio que eu tinha quando eu tinha 14, 13 anos de idade, de subir nos púlpitos adventistas, pregar a palavra de Deus, levar o evangelho, ver vidas sendo transformadas, corações sendo impactados. Mas, mãe, uma angústia paira hoje sobre a minha vida. Ela perguntou: qual, meu filho? Eu não sei se Jesus ele pode me salvar e me perdoar e me purificar desses maus atos no qual venho cometendo durante esses 17 anos. Eu não sei se ele é poderoso para fazer isso, mãe. Eu adentrei num abismo muito profundo de pecado e de lama. Será que Cristo pode fazer essa obra, mãe, em meu coração? O que eu tenho que fazer, mãe, para alcançar a vida eterna? Ela então pegou a Bíblia, abriu a Bíblia lá em Mateus capítulo 13, em silêncio. E ela leu o versículo que lemos agora há pouco, versículo 45 e 46. Portanto, o reino dos céus é comparado a uma pérola de grande valor. Para que o homem adquira, é necessário que venda tudo quanto possuis. Ao ler essas 2 passagens para o seu filho, disse: aqui, meu filho, aqui está revelada a sua resposta. Você quer alcançar a salvação? Você quer ser salvo, perdoado nessa noite? E ele disse: sim, mãe, eu quero ser perdoado, eu quero ser salvo por ele. Então, meu filho, hoje é o dia de você entregar tudo que você tem a Cristo, para que a pérola de grande valor seja formada no íntimo do seu interior. Meu filho, você está hoje disposto a pagar o preço? Com lágrima nos olhos, olhou para sua mãe e disse: sim, mãe, eu estou disposto a pagar o preço, para que a pérola seja formada em meu coração. Amém? Amém. Ela então olhou para o seu filho e disse: então vamos nos ajoelhar nesse momento e vamos orar a Deus. Você vai entregar, meu filho, a sua vida, o seu coração. Você vai pedir perdão de todos os pecados que você cometeu durante esses 17 anos. Eles se ajoelharam e começaram a orar. E a lista de pecados era grande, irmãos. Eles passaram a tarde toda em oração. Veio o pôr do sol, a noite chegou, eles estavam de joelhos na sala em oração. Veio a madrugada, e acredite ou não, eles estavam em oração de joelhos, orando diante de Deus. O dia então amanheceu, o sol da manhã brilhou, e eles estavam de joelhos orando a Jesus Cristo. Ao concluírem então a oração, aquele rapaz pôde olhar para o sol daquele dia, para as aves voando, os pássaros cantando, olhar para o brilho do amanhecer e ter a plena certeza de que ele era uma nova criatura em Cristo Jesus, o seu Salvador. Ele então chega para sua mãe e diz: minha mãe, hoje, nessa manhã, eu tenho a plena certeza que Jesus me perdoou de todos os meus pecados. E Ele não só perdoou-me, minha mãe, mas Ele me aceitou. E Ele vai fazer uma obra extraordinária em meu coração, em minha mente, em todo o meu ser. Eles se abraçam, sua mãe estava muito feliz, sabe? De acordo com aquela mulher. Ele se entrega para a obra de Deus, aquele rapaz. Se torna um grande evangelista e um grande missionário de Cristo Jesus. Ele vai fazer teologia e se torna um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Através de suas pregações, de seus evangelismos,
muitas e muitas almas eram entregues a Cristo, corações eram impactados, vidas eram transformadas. E do dia em que ele se encontrou com a sua mãe, até o dia de sua morte, se passaram-se mais de 20 anos. Deus restaurou a vida daquele homem. Deus pode hoje restaurar a minha e a tua vida. Amém. Hoje é o dia de nos entregarmos a Cristo. Ele nos aceita hoje. Ele nos perdoa hoje. E Ele pode nos purificar hoje, neste dia. É só entregarmos a nossa vida em Suas poderosas mãos. Vamos então mais uma vez fazermos uma oração. Nós vamos ouvir ainda uma última mensagem essa noite. Deus, Ele deseja cravar no seu coração Suas poderosas palavras. Em o nome de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, poderoso Pai, Senhor dos altos céus. Nós agradecemos, ó Deus, pela presença maravilhosa de Cristo Jesus, meu Pai. Nós temos a certeza que o Senhor está no nosso meio, meu Pai, essa noite. Nós temos essa certeza não pelos nossos sentimentos, não, Senhor, mas porque a Sua palavra está sendo exaltada, meu Pai. E aonde a Sua palavra está sendo exaltada é sinal que o Senhor está presente. E nós agradecemos, ó Deus, pela Sua presença essa noite. E pedimos, Senhor Deus, que o Senhor faça essa obra em nosso coração, meu Pai. Meu Deus, nós estamos hoje dispostos a pagarmos o preço para que a pérola de grande valor seja então formada no íntimo de nossos corações. E lhe pedimos, lhe rogamos e lhe clamamos, Senhor, para que o Senhor realize essa obra de poder em nosso coração nessa noite. Mude o nosso coração, ó Deus, transforme nossas vidas. Faça de nós novas criaturas, representantes de Tua glória e de Teu santo nome a todas as pessoas que estão em nossa volta, Pai. Nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Nós não temos a capacidade de nos autotransformarmos. Nós necessitamos de Ti, Senhor Jesus. Por isso nós clamamos a Ti, faça essa obra em nossa vida, Senhor. Porque se tão somente quiseres, podes nos purificar nessa noite. Faça essa obra hoje em nosso coração. Eu oro, Senhor, pelo próximo pregador que vai subir aqui essa noite. Que o Teu Espírito venha imbuí-lo com Tuas poderosas palavras, Senhor. Que mais uma vez Tua palavra seja exaltada, o Teu nome seja glorificado e a Tua glória seja revelada, ó Pai. É o que lhe pedimos e o que lhe clamamos, no nome poderoso que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de nós.